Gente, vocês estão prontos para mais um vídeo? Então vamos, eu tô animada hoje, já tomei 3 cafés e tô aqui, ó, cheia de energia. Bom, muitos temas, não é mesmo? Como tem temas, eu tô amando o feedback de vocês, me mandem mensagens, eu amo receber o feedback de vocês. E para hoje, eu pensei em fazer um vídeo. Esse, assim, são os mais meus amigos que pediram e aí o que? Estou atendendo, não é mesmo? Aos pedidos. Pensei em falar um pouquinho das diferenças que eu vejo do maternar aqui na Espanha versus Brasil. Me sinto às vezes um pouco assim desconfortável, talvez, de falar esse país versus o outro, porque eu nunca fui mãe mesmo no Brasil, né? Então as minhas experiências no Brasil foram mais assim para visitar minha família, ficando pouco tempo. O ano passado a gente foi, nós ficamos menos de 2 meses, mas num cenário assim muito na casa da minha mãe, curtindo, enfim. E esse ano a gente foi, nós ficamos 2 semanas. Então eu não sei se eu sou a melhor pessoa para fazer uma comparação do maternar. Mas o que eu pensei em fazer é justamente falar um pouquinho do que eu vejo de diferente das mães aqui, mas não só porque as mães aqui agem de forma diferente, mas porque eu acho que existem também muitas leis, né, que permitem, às vezes, com que as pessoas possam agir de uma maneira. Lembrando também, gente, que não tem certo ou errado, cada um tem a sua realidade, e eu acho também que é sempre importante a gente entender que isso é uma perspectiva pessoal, né, da minha bolha aqui, da minha bolha no Brasil, que isso é um recorte. Então não quer dizer que todas as pessoas do Brasil têm uma maternidade assim, ou todas as pessoas da Espanha têm uma maternidade desse jeito. Então isso é muito assim, um depoimento, né, pessoal, do que eu enxergo de diferenças talvez dos 2 países. Então não sei se tem a ver só com as pessoas. Não sei, tô confusa. Vamos começar a elaborar aqui, vamos ver o que sai? Então tá bem. Bom, mas eu acho que a primeira grande diferença que eu enxerguei... Vamos começar do começo? Vamos começar do começo, então tá bom. Então eu tenho um neném, que já não é mais tão neném, ele tá menininho, ágil, sapeca. Eu tenho um filho chamado Noah, ele tem 2 anos e meio. E ele nasceu aqui em Barcelona, onde meu marido e eu moramos há 4 anos. Noah foi um menino planejado, então a gente pensou muito se a gente ia querer ter filho, não ia ter filho, queria ter filho, enfim, decidimos que a gente ia ter filho. Então Noah foi uma criança muito planejada, muito sonhada, muito amada desde o começo. E as coisas foram casando, sabe? A gente já estava aqui, a gente queria ficar, a gente se apaixonou por Barcelona e resolvemos. Eu acho que muito da decisão de ter filho foi justamente por estar aqui, sabe? E por ver que o ritmo de vida é diferente. Você não tem que escolher a sua vida profissional ou a vida pessoal. Então essas coisas assim, não sei, eu me senti muito confortável com a minha decisão, me senti muito pronta mesmo para ser mãe. Então acho que o maior choque que eu tive depois que eu engravidei foi saber, logo nos primeiros pré-natais, foi saber que a maioria dos partos daqui da Espanha são partos naturais. E aí eu fiquei assim, é o quê? Porque, gente, eu talvez de todas as minhas amigas que já tiveram filho no Brasil, talvez eu conheça 2 que tenham tido um parto vaginal, falaremos assim, não é mesmo? A maioria opta por cesárea, então assim, o médico inclusive te deixa escolher, né? Eu sinto às vezes que você até é encorajada a escolher uma cesárea. Eu não tenho nada contra cesárea, tá? Pelo contrário, eu fiquei desesperada quando eu soube que eu só poderia ter uma cesárea se realmente tivesse um problema. Eu falei, gente, essa criança... Eu tô assim, ó. Eu fiquei nervosa. Eu falei, como essa criança vai sair, não é mesmo? Eu fiquei assim, passada. Tô falando assim, mas eu fiquei mal mesmo. Eu fiquei, gente, nervosa.
Cogitei em ter o filho no Brasil, que daí eu poderia escolher, mas aí pra DIP não ia conseguir tirar muitos dias de folga para ficar lá comigo. E aí eu queria que ele estivesse comigo, né? Eu queria que pra DIP estivesse comigo na sala de parto ali. A gente é parceiro, a gente é companheiro, a gente escolheu esse momento juntos. E eu queria que ele estivesse ali comigo, vivenciando. Ele é a pessoa que mais me transmite paz, calma, serenidade, coragem. A gente é muito parceiro. Então, logo descartamos de ter o Noah no Brasil. E aí... Caiu uma coisa, meu Deus. Vai dar tudo certo. E aí... Ai, tô falando. Oliver, parou! Vem! Oliver, eu começo a gravar o vídeo, o Oliver quer roubar o meu momento, entendeu? Mas vai dar tudo certo. Calma aí. Vem aqui. Tô gravando agora. Voltamos. Tá bem? Então tá bem. Bom, e aí assim, eu também sou muito a favor o quê? Da informação, não é mesmo? Então, geralmente, eu consigo ficar tranquila e conseguir formar opinião quando eu começo a ler, quando eu começo a assistir documentário, quando eu começo a conversar com as pessoas, para daí sai um pouco do plano da imaginação e vai para o plano aqui da realidade, vamos atrás de informação, entender, sai um pouco da emoção e vai para a razão, não é mesmo? Então eu geralmente, quando eu tenho que tomar uma grande decisão, eu faço isso, né, por meio que de argumentos. E aí foi assim muito interessante, porque vamos entender esse meu medo? Todas as vezes que a gente vê uma cena de parto num filme, numa novela, é sempre um sofrimento, sabe? É sempre assim, as pessoas morrendo e sentindo uma dor imensa, e todo mundo fala, meu Deus, sabe? Existe assim uma crença, né, de que a dor do parto é muita, de que a mulher não vai aguentar. Então, eu não sei, eu acho que eu tinha isso, de que ia ser uma coisa insuportável. E foi tão engraçado que ao longo do meu pré-natal, eu tive problema com uma pediatra, a gente não casou ali muito, consegui um outro, tive coragem, né, de buscar um outro pediatra, e aí já foi também uma quebra de uma outra crença, porque ele era homem e jovem, e eu a princípio queria tipo uma mulher mais velha, coisas, né, que a gente vem na nossa cabeça, mas acabou que a nossa personalidade não bateu tanto, e a minha com esse médico bateu muito, a gente... Sabe, se deu muito bem, ele foi muito respeitoso comigo, com o Pradip desde o começo, e a gente, sabe, conversava muito. Ele, inclusive, tinha passado uma época na Amazônia, e um cara muito massa, assim, e a gente começou a trocar muito, e eu abri isso pra ele, falei, doutor, eu tô morrendo de medo, porque eu fiquei sabendo que aqui você só tem uma cesárea, se você realmente precisa, né, então como é que é isso, eu não posso escolher e tal, e aí foi muito legal, porque ele me ajudou também a desconstruir essa crença limitante que eu tinha. Então, veja bem, um médico me ajudou a desconstruir. Então, isso eu já achei muito legal, assim, porque ele falou, Bianca, calma, vai dar tudo certo. A cesárea é maravilhosa, mas ela foi criada justamente por isso. Ela foi descoberta e é uma super de uma descoberta médica, mas justamente para casos assim. Olha o tanto de mulher que morria, olha o tanto de criança que morria se o bebê não estava na posição certa. Então, assim, a gente usa isso aqui justamente assim, se a gente vê que você tá com risco, se a gente vê que o teu bebê tá com risco, vai dar certo, mas ao mesmo tempo a gente não vai te mandar para uma sala de parto, em nome de Jesus, vai lá, faz uma força que o bebê vai sair. Eu falei, o quê? Como assim? E aí ele me explicou que tinha aulas, que eu tinha que atender aulas, então tinha um cursinho, a gente fez 2 fins de semana, tipo sábado e domingo o dia inteiro, 2 fins de semana, para entender tudo isso. E, gente, foi tão legal. E tudo isso, assim, oferecido tanto pelo plano de saúde e quanto pela saúde pública daqui, né? Então foi muito bacana porque eu consegui entender muitas coisas, do tipo... Tô falando eu, leiga, tá, gente? Eu não sou da área de saúde. Eu tô falando que o sistema de saúde aqui me possibilitou que eu tivesse um pouco mais de segurança daquele momento. Então, uma coisa que eu aprendi no curso, sabe aquela cena de filme? A bolsa estourou, vamos correr para o hospital. Não. A não ser que, aí eles ensinaram pra gente até a coloração. Então, saiu alguma coisa amarelada,
marrom, vermelha, e realmente corre pro hospital. Mas se for um líquido transparente, ih, amor, tem até 12 horas para começar suas contrações. Então, sabe, vai tomar um banho, vai relaxar, come, assiste um filme. Menino, uma tranquilidade. Foi até assim, eu fiquei até ansiosa com essa tranquilidade, tá bem? Porque eu já sou aqui, ó, como assim, meu Deus do céu, né? Mas eu acho que esse movimento de entender a dinâmica do país e depois conversar com outras grávidas, também percebi que todas elas tinham um pânico de cesárea. E eu fiquei assim, gente, que coisa doida. Porque isso é muito assim da sociedade, né? Enquanto no Brasil as grávidas têm medo de um parto normal, aqui as grávidas tinham medo de uma cesárea. E elas falavam, cara, imagina, uma cirurgia, tem que cortar 6 níveis de pele. Se precisar, com certeza a gente vai fazer, mas eu tô fazendo o meu melhor para não precisar. Então, assim, isso por si só já foi um super choque cultural para mim. E aí o que as pessoas fazem? Além de informação, então tem todo um acompanhamento. Então o próprio médico me receitou fazer pilates, tem um pilates lá que você faz para preparar o solo pélvico, e inclusive tem algumas movimentações na bola para ajudar na posição do bebê. Isso o sistema de saúde público não cobriu, isso foi uma coisa que a gente tinha condições de pagar, então eu comecei a fazer 2 vezes aulas de pilates, mas foram coisas que o meu próprio médico foi recomendando, sabe? Então me senti preparada. Você pode fazer também fisioterapia pélvica, é uma coisa que o médico também pode falar se vai te ajudar ou não. O médico falou pra mim que eu não precisava fazer antes, mas depois toda mulher precisa. Falei, meu Deus, mais informações, não é mesmo? Então foi muito legal, gente, porque eu me senti, assim, preparada, sabe? Ao longo dessas 40 semanas, Noah nasceu exatamente no dia que eu completava 40 semanas, eu fui entendendo e me empoderando, assim, e foi tão engraçado porque os meus pais vieram pra cá 2 semanas antes de eu parir, né? O meu pai e minha mãe chegaram e minha mãe tava assim, cara, você tá bem, né? Você tá tranquila, você tá calma? Eu falei, eu tô calma, porque eu me sinto preparada pra tentar um parto normal, porque é isso aí mesmo, tá tudo certo, o bebê tá posicionado certo, meus exames estão tudo certo, o exame do bebê tá tudo certo, o médico tá falando que não tem como eu marcar uma cesárea só porque eu quero, não tenho essa opção. Então, tô bem, mas se precisar ir pra uma cesárea, eu também tô muito bem, porque na verdade, antes de eu engravidar, já era a minha primeira opção, então eu tava muito calma, assim. E foi, assim, uma experiência tão bonita, porque eu entendo, de novo, tá, gente? Eu sei que cada experiência é pessoal, cada uma tem uma própria perspectiva da coisa, cada uma tem uma experiência, então não necessariamente a minha experiência vai ser o que todo mundo vai ter, mas eu acho importante também falar sobre isso, porque eu acho que eu não vi um depoimento de alguém falando que deu tudo certo, sabe? Sempre eram uns negócios assim muito dramáticos e era o meu maior medo. Meu maior medo era a hora do parto. Eu falava, gente, eu não tava nem com a cabeça em educar a criança, na amamentação. Eu tava assim, como é que essa criança vai sair de mim em nome de Jesus? Então eu tava com a vibe assim, sabe? Então assim, quando as contrações começaram, eu senti, aí o médico já tinha me falado de um aplicativo pra eu baixar, pra eu ir contando as contrações. Então até isso a gente aprende. E aí, quando começou a deixar um pouco mais assim constante, liguei pro hospital. Olha, tô com tanto, o que vocês acham? Posso ir? Vem pra gente dar uma olhada. Fui, e aí eles falaram, ó, tá com contração mesmo, mas tá sem dilatação, então volta pra sua casa, descansa, fica tranquila e tal, vai dar tudo certo. Falei, tá bem, voltei. Minha mãe passada, meu Deus, mas você tá tendo contração, eles te mandaram de volta. Minha mãe, a maravilhosa, minha mãe dramática, já tava assim, vamos pegar lençol limpo, porque qualquer coisa a gente faz o parto. Falei, para, você tá doida, vai dar tudo certo, pelo amor de Deus, não me apavora. Gente, foi muito engraçado os meus pais aqui junto comigo, porque assim, foi uma novela, deu tudo certo. Aí, cheguei pra ter o parto, Nossa, são muitos pontos aqui, né? Eu não sabia que um parto poderia ser tão humanizado, principalmente dentro de um hospital.
Aqui, inclusive, você pode ter você pode ter o seu filho na sua casa e tal, então eu sei que tem alguns lugares do mundo que é proibido, aqui você pode, mas eu não me sentia à vontade, eu queria estar num hospital caso acontecesse alguma coisa, então pra mim o parto natural já era tipo, meu Deus, uma loucura, então eu queria me sentir assistida ali por médicos, enfermeiros, enfim, e tá bem, né, tá me sentindo confortável. Uma outra grande diferença é que toda mulher aqui na Espanha, você recebe a ajuda de uma doula. Então, durante o seu pré-natal e também durante o parto. Então, as doulas ficam vindo e vão acompanhando você, vai acompanhando dilatação, vai acompanhando teu batimento cardíaco, vai vendo se você tá bem. Gente, ai meu Deus, vamos lá. Você faz um plano para o teu parto. Lógico, vai acontecer igualzinho você planejou? Não, né, amor? Mas existe um respeito de perguntar o que você quer. Então, por exemplo, você quer uma trilha sonora? Eu falei, gente, você acha que eu vou estar com a cabeça da trilha sonora? Então eu falei, ó, isso aqui eu quero tá bem, tá? Não precisa de trilha sonora, não. Mas se você quiser colocar uma playlist de música, enfim, tá tudo bem. Você escolhe quem vai cortar o cordão umbilical, então... No nosso caso, Pradip, né? Então eu queria que Pradip participasse, ele também estava muito animado de cortar o cordão umbilical. A gente escolhe, inclusive, quem que vai estar lá na hora com a gente, então, lógico, era ele. Mas a gente escolhe se a gente quer ou não anestesia. E aí tem vários tipos de anestesia. Então tem uma aqui que eles chamam, em inglês, walking epidural. Então acho que é a peridural, mas é uma peridural numa dosagem que você ainda consegue andar. Então eu falei, eu quero essa. Então eu tomei essa e foi muito legal, assim, porque vinha a contração um pouco mais forte. E aí, quando eu começava a sentir a dor, eu falava pra enfermeira, ai meu Deus, acho que eu preciso mais. Aí elas começaram a simular, como se eu estivesse num bar, saindo mais uma dose para a mãe. Gente, vinha. Então foi muito engraçado, assim, eu tive muita sorte de estar com uma equipe muito leve, muito engraçada. Noah nasceu na madrugada, então eu era a única mãe que estava lá também. Eu cheguei no hospital, era 8h30 da noite, Noah nasceu tipo 5h20 da manhã, então eu fiquei esse tempo todo lá, Pradip colocando umas músicas, reggaeton, que nem sei se é uma música que eu ouço, mas era mais pra eu dançar, porque isso ajuda, né, o nenê sair. Mas eu confesso, agora pensando assim, das 8 às 5, meu Deus, quanto tempo, mas foi muito leve, assim, sabe? O meu parto foi muito tranquilo e deu tudo certo, assim, eu me senti muito respeitada, sabe? Eles não fizeram nenhum procedimento invasivo e eu conversei isso com o meu médico, eu falei assim, eu não quero que você me corte, você entendeu? Não quero que você me corte. E aí ele falou, Bianca, eu vou fazer de tudo pra não precisar intervir. Se eu ver que você está correndo risco ou teu bebê está correndo risco, eu vou intervir como médico. Estamos combinados? Falei, estamos combinados. Mas, por favor, eu tenho muito medo que você me corte. Ele falou, Bianca, vai dar tudo certo. Fica calma, fica tranquila. Quanto mais tranquila você ficar, mais você relaxa, mais esse bebê vai sair mais tranquilamente, tá bem? Então tá bem. Então foi muito legal, porque a gente construiu essa relação de confiança, assim, e durante o parto eu falava pra ele, doutor, não me corta que eu consigo. Ele falou, não, Bianca, tá tudo bem, calma. E aí ele foi abrindo, e lógico, né, ele tinha que deixar os instrumentos dele, eu tô vendo você pegando seu bisturi, não me corta. Ele falou, não vou te cortar, calma, eu só tô deixando aqui caso precise. Então, assim, Noah nasceu, graças a Deus não tive nenhum problema, não teve nenhuma laceração, não aconteceu nada, assim, ele não precisou intervir. E aí aconteceu, gente, um dos momentos assim, eu me emociono um pouco, mas vai dar tudo certo, mas um dos momentos mais mágicos, assim, da minha maternidade, que eu não sabia como aquela experiência podia ser ainda tão humanizada, sabe? Principalmente dentro de um hospital, que foi o quê? O meu médico pegou o Noah, ainda no cordão umbilical, ele colocou ele no meu peito, e ele não bateu no Noah. E o Noah não tava chorando. E eu falei isso pra ele, né? Essa foi a primeira experiência. Eu peguei e falei assim, doutor, ele não tá chorando. Você não vai dar um tapa nele, né? E tal. Tudo isso em espanhol, tá? Que é uma outra questão que aí você sabe se você tá fluente ou não no idioma. Nada, nenhum curso te prepara pra um parto em outro idioma. Mas eu falei pra ele, doutor, você não vai dar um tapinha nele? Ele falou, calma, Bianca. Não, calma. Vamos ver, ele acabou de nascer, vamos dar uns segundinhos pra ele, vamos ver.
E aí eu comecei a falar com ele, Noah, tudo bem? Filho, é a mamãe, você nasceu, você tá bem, né? E aí depois de uns segundos, assim, uns 20 segundos, Noah começou a chorar. E eu fiquei tão sensibilizada com aquilo, sabe? De que ele já nasceu sendo respeitado, sabe? Eu não sei se eu tô muito doida, assim, reflexiva, porque eu sei que eu vou muito a fundo, eu gosto muito de refletir. Mas eu achei aquilo de uma gentileza, sabe? De que ele não levou um tapa pra chorar. Ele não foi... Não sei, ele não foi desrespeitado. Mas não quero soar a polêmica de que... Porque eu, por exemplo, levei um tapa quando eu nasci para chorar. Mas consegue entender a sensibilidade do meu médico também? Dentro de um hospital? Eu achei, sabe, de uma gentileza, de uma paciência. E aí Noah começou a chorar. E aí eles viram se estava tudo bem, ainda com o cordão umbilical. Falou, Bianca, tá tudo bem. Vamos fazer o seguinte... eu vou deixar você, o seu marido e o Noah se conhecerem melhor, vou apagar um pouquinho a luz, daqui 5 minutinhos eu volto, quando o cordão umbilical parar de bater, e eu venho e corto, tá bem? Então tá bem. Bem-vindos, viu, família? Fiquem à vontade e tal. Cara, e aí eles saíram e apagaram a luz, e eu e o Pradip, a gente começou a chorar muito. A gente ficou muito emocionado, assim, sabe? Não só pelo nascimento do nosso filho, mas por esse acolhimento, sabe? Da equipe médica, essa sensibilidade de esperar o cordão umbilical parar. E depois eu fui ler sobre isso, tem tantos benefícios, assim, até para a imunidade do bebê, de você esperar. Então, cara, é um ritmo diferente. Eu acho que o país tem um ritmo diferente como um todo. E esse é um grande exemplo de como pode ser, né? Então, eu sou muito grata que eu e o Pradip tivemos coragem de ter o bebê num outro país, sabe? Porque eu nem nos meus maiores sonhos eu imaginei que fosse ser assim. E depois de 5 minutos eles voltaram, Pradip cortou o cordão umbilical. Noah não saiu do nosso lado desde a hora que ele nasceu. E eu sou meio doida, assim, paranoica com as coisas. Brasileira, né? Eu já tava assim, meu Deus, Pradip, você olha, pelo amor de Deus, fica olhando pra ver se não vão trocar nosso filho, fica atento e tal. E ele, Bianca, calma. E Pradip me zoando. Ele falou, calma que eu esqueci a canetinha, qualquer coisa eu faço um desenho no pé do nenê. E a gente começou a dar risada, ele queria que eu ficasse tranquila, né? E eu comecei a dar risada com aquilo. Só que aí eu percebi que ninguém ia tirar o Noah. Tudo que eles estavam fazendo era ali, ó, do nosso lado. E aí colocaram o Noah no meu colo. Aí eles perguntaram, você tá bem? Eu falei, tô bem. Então vamos pro quarto, vamos dormir e tal. E daqui a pouco a gente passa lá. Mas descansa, mamãe, descansa. E aí a gente foi pro quarto e ficamos lá. E tudo, assim, muito respeitoso. Até perguntaram o que a gente queria comer de almoço, o que a gente queria comer de jantar. Eu entrei numa quinta-feira, no sábado de manhã, o meu médico veio e falou, Bianca, eu acho que você tá pronta para ter alta. Você consegue ir para casa? Você quer ficar mais uma noite aqui? Então, sabe tudo isso? Não é uma pressa para, tipo assim, vai embora pra gente receber um outro? Então, eu achei isso tudo muito respeitoso, assim. Isso, assim, gente, é só o parto, né? Nossa, eu falei bastante detalhes do parto, né? O vídeo não era só sobre isso, o vídeo era sobre muitas outras coisas. Mas vamos continuar, deixa eu ver se temos tempo. Sim, temos tempo. Mas ao longo, assim, dessa jornada, aconteceram outras coisas, né? Então, por exemplo, quando o Noah começou a ter acompanhamento médico, todo o acompanhamento médico do Noah é na saúde pública. Eu até queria fazer um plano de saúde para ele e eu não consegui fazer o plano de saúde dele a tempo, porque ele precisava, a gente tinha que fazer uma visita depois de uma semana, né, para checarem peso, para ver se estava tudo certo. Mas como ele ainda não tinha sido registrado, que isso é um outro capítulo, né, um outro tópico. Demoramos quase 3 semanas para conseguir registrar a criança, burocracias daqui. Como ele não tinha sido registrado, não tinha uma certidão de nascimento, então não dava para eu fazer o plano de saúde dele. Então a gente, Pradip, né, maravilhoso, foi no postinho de saúde aqui perto, que aqui eles chamam de CAP, foi no CAP mais próximo e falou, olha, nós temos um bebê, nasceu, ele precisa fazer o exame, pode ser feito aqui? Gente, e o Pradip falou pra mim, Bianca, eu fiquei chocada, a recepcionista falou, ai, que legal, mais um bebê, vocês são aqui do bairro? Sim, somos. Ah,
ai, e falou pra outra, ai, a gente tem mais um bebê vai ser registrado aqui, que legal, meus parabéns, vocês estão bem e tal, não sei o quê. O Paraty ficou chocado. Fizemos o registro do Noah e desde então a gente sentiu tanta firmeza, assim, na forma que a gente foi tratado, na forma como tratavam o Noah. Algumas coisas são bem diferentes, eu acho que eu também tive um choque de realidade por gerenciamento de expectativa, e aí eu já até falo de outra diferença. Sinto muito a falta de ter um acompanhamento médico igual ao do Brasil, sabe? Gente, os médicos no Brasil passam às vezes WhatsApp, sabe? Ó, qualquer dúvida, manda aqui, qualquer coisa fala aqui, qualquer coisinha que surgir pode me ligar. Isso não existe aqui. Qualquer coisinha que surgir, você tem que ir lá no postinho médico ver o que acontece. Você não tem o telefone de ninguém. E se o teu pediatra não tiver, aí eles vão te passar para um outro pediatra. Então, essas coisas, assim, eu senti bastante falta. E eu via que as minhas amigas que tinham bebês ou tinham bebês na idade do Noah, ao mesmo tempo que o meu, elas tiveram um acompanhamento completamente diferente. Então, isso eu amo no Brasil, assim, o sistema, esse acompanhamento médico, essa atenção, não tem, sabe? Mas, dentro desse postinho mesmo, uma coisa que eu nem esperava que fosse acontecer foi o quê? Depois que eu comecei a levar o Noah, mais ou menos lá pela segunda semana, a médica me perguntou, né, a pediatra me perguntou, como é que tá a amamentação? Tá bem? Você tá tranquila? Eu falei, sim, tô tranquila, tô bem, tá dando tudo certo. Ela falou, olha, nós temos grupos de amamentação aqui. Gente, gratuito, tá? De novo, pelo sistema de saúde. Nós temos grupos de amamentação aqui toda quinta-feira. Então você pode vir toda quinta-feira às 10 da manhã. Posso te inscrever? Pode. Não precisa vir, tipo, se você sentir que tá tudo bem, não venha. Mas se você vê que tá alguma coisa que você tá meio desconfortável, ou se você quiser só vir para conhecer pessoas, pode vir também. E aí eu fui em algumas dessas reuniões, até porque era uma oportunidade, né, para eu sair daqui de casa, levar o Noah e conhecer também outras mães que estavam passando pela mesma etapa que a gente estava passando. E foi muito legal, porque basicamente era uma roda de mulheres, né, que tava ali todo mundo com dúvidas, um ambiente de muito acolhimento, porque tinha mãe, por exemplo, que estava com muita dor, tinha mãe que não estava conseguindo produzir muito leite, tinha mãe que estava produzindo muito leite e precisava doar. Então eu me senti, assim, muito privilegiada de estar num círculo de mulheres, e principalmente de mulheres que estavam sendo tão vulneráveis em frente das outras ali, né? E a gente era tudo desconhecida. Então foi um momento muito bonito, assim, de receber amor e acolhimento de outras mães e poder também dar amor e acolhimento para outras mães que eu nem conhecia. Tudo isso, de novo, dado pelo próprio postinho ali do nosso bairro. Eles também fizeram um outro curso que eu fiz parte, de novo, gratuito também, um curso sobre introdução alimentar, que foi muito bacana, foi uma manhã toda e falando certinho o que podia, o que não podia, como é que funcionava e tal. Eu achei legal, mas como eu sou muito detalhista e eu gosto de ter muita informação, como eu falei pra vocês, eu acabei comprando o curso de uma nutricionista do Brasil que fez um curso todo, assim, eu demorei quase 4 meses para terminar o curso todo, mas com muito detalhes, assim, da introdução alimentar. Desde como introduz os talheres, como é o método BLW, faz papinha, não faz papinha, o que é melhor, o que é seguro, alimentos que você tem que introduzir ali dos 6 aos 9 meses, porque senão a criança pode desenvolver alergias, então como que faz essa introdução? Então eu precisava de muita informação, sabe? Então assim, foi legal esse curso gratuito do postinho, mas pra mim não foi suficiente, então eu fui atrás desse outro. Nossa, gente, o vídeo ficou muito mais longo do que eu imaginei. Eu acho que eu vou fazer uma parte 2, porque eu acho que eu foquei mais aqui no parto e um pouquinho aí dessa assistência, assim, do pós-parto, né? Desde vacinação, enfim, tudo mais, assim, gratuito. Acho que eu não falei de vacinação, né? Ai, que doido. Mas, enfim, todos esses check-ups e esses grupos de mulheres aí que o próprio sistema de saúde aqui proporcionou, mas falta mais coisa, né? Então, acho que isso foi um pouco, assim,
do parto, que eu acabei me alongando aqui, porque realmente foi uma experiência muito linda, e eu acho importante compartilhar um pouquinho, assim, desse nosso acompanhamento dos primeiros meses, tanto o acompanhamento para o Noah, mas também o acompanhamento que eu tive como mãe. Mas sabe uma outra coisa, assim, que eu senti muita diferença, gente? Foi sobre licença, não vou nem falar da licença maternidade, que é muito parecida, né, com o Brasil. Aqui são 16 semanas que as mães pegam, mas os pais também têm 4 meses aí de licença paternidade. Cara, nossa, olha, não sei nem se vou conseguir falar tudo, tá? Porque eu tô entendendo que o vídeo tá ficando maior do que eu imaginei. Mas isso por si só já mostra muito, assim, sobre como o país trata a igualdade de gênero, né? Não só de dar a oportunidade para os pais também criarem esse vínculo com os filhos, e aí já abre um parênteses de como os pais querem criar esse vínculo. Então, pelo que eu, de novo, tá, gente? A bolha que eu vivo, o contexto social, cultural, econômico, dos amigos que eu fiz aqui, eu vejo os pais muito participativos, muito participativos na criação dos filhos. E essa licença, ela é justamente uma oportunidade para eles criarem um vínculo com os próprios filhos e realmente exercerem a paternidade e realmente cuidarem, mas também tira um pouco da responsabilidade da mulher. Então, quando o Noah nasceu, por exemplo, eu estava trabalhando para uma multinacional, num cargo de diretoria, e as pessoas falavam para mim: nossa, que maravilhosa, você tá levando muito bem a maternidade, o equilíbrio profissional e pessoal. E várias vezes eu falei: gente, eu tô porque eu moro num país que agora quem tá de licença é o meu marido, porque senão não ia estar com cabeça para realmente estar aqui me aprofundando nas questões, tendo ideias, senão ia estar com a cabeça no meu filho. Ele tá bem, ele não tá bem, ele tá adaptado, ele estava começando a creche, então para a DIP ajudou muito nessa adaptação, porque não é porque começou a creche que você abandona a criança lá, né? Aqui é muito respeitoso, então primeiro dia você vai lá com a criança, fica meia hora, você lá. Segundo dia, 40 minutos. Enfim, primeira semana você não fica nem 1h30 e a criança nem fica sozinha. Então demora esse processo de adaptação aqui. E eu acho isso muito lindo, assim, não só para os pais que querem exercer isso e que querem criar esse vínculo. Eu tenho consciência de que eu sou uma mulher completamente privilegiada, de ter um marido maravilhoso que ama ser pai. Não é que ele quis ser pai, ele quer exercer a paternidade dele. E eu vejo isso aqui, mas eu também vejo que eu não sou a única. Eu vejo isso aqui, o quanto os pais são participativos. E é tão engraçado porque no Brasil, de novo, tá, gente? Não tô falando que todos os pais do Brasil não são assim, pelo amor de Deus. Mas é engraçado que quando eu vou para o interior, as reações que eu recebo da família, dos meus amigos próximos, é assim: gente, pra DIP é um paizão, né? Como ele ajuda? Eu confesso que eu tenho um pouquinho de raiva desse verbo ajuda, porque na minha cabeça eu fico assim: gente, mas é o filho dele, ele tá ajudando o quê? Sabe, a gente não tá mais no século XIX que a mulher não trabalha. Trabalho tanto quanto ele, a gente é parceiro, sabe? A gente tá nessa juntos, então lógico que ele vai trocar uma fralda, é lógico que ele vai lavar uma roupa, então eu entendo que isso não é a realidade de todo mundo. Então talvez isso seja uma das coisas que eu também ame morar aqui, porque aqui eu vejo que isso não é um diferencial, os homens fazerem isso não é um diferencial, é uma coisa tipo legal, né? Você é um adulto funcional que está o quê? Fazendo a sua parte para a sua esposa também ficar bem, para a sua parceira ficar bem. Sei que é um pouco polêmico, mas é o que eu vejo aqui. E me sinto, de novo, muito grata por estar num lugar que seja assim, que os homens sentem essa necessidade realmente de participar da vida dos filhos, de não jogar tudo isso para a vida da mulher, porque é desequilibrado, né? Então, Pradic leva Noah na natação, e é engraçado porque, de novo, tô falando da minha experiência, mas teve uma vez que eu levei Noah na natação, e eu era a única mãe lá, é um negócio que os pais geralmente levam, assim. Então, é engraçado perceber essas coisas culturais, né?
Mas várias coisas, assim. Então, como Noah abriu um universo pra gente, da gente conhecer realmente a cultura local, né? Porque depois que você começa a ir numa escolinha, começa a fazer parte desses grupos, começa a fazer parte de atividades. Aqui na Espanha tem muita atividade para as mães, eles têm uma preocupação muito grande com as mães. E quando eu falo assim, atividades para as mães, não é atividades para os bebês, é atividade para as mães. Então, vou dar um exemplo. Uma das iniciativas que eu fui, por exemplo, teve uma tarde do cinema, e é lógico, né, as mães estavam de licença maternidade, uma tarde do cinema para os pais levarem os filhos, de preferência para crianças aí até 10 meses, porque para criança não ficar andando, engatinhando, aquela coisa toda. Mas era um filme para adultos, um filme catalão para adultos, então não era um desenho para criança, mas tinha trocador. Se a criança chorasse, tudo bem, porque você estava ali num lugar com um monte de bebês, inclusive era normal que as pessoas chorassem, então você ficava de boa, né? Você não ficava ali tentando, achando que você ia incomodar as outras pessoas com o choro do seu filho. Se você quisesse levar um lençol e estender no chão, podia, né? Para a criança ficar ali mais à vontade. Cara, eu fiquei tão acolhida, eu me senti tão acolhida de poder viver essa experiência, sabe? Porque só quem é mãe e só quem é pai mesmo vivendo aí esse momento maternidade e paternidade sabe o que é um puerpério, né? O que são esses primeiros meses de que você fica assim, gente, eu não sei nem que horas são, sabe? Então é muito legal porque existem muitas atividades desse tipo, assim, que eu me senti muito acolhida também. Tem muita coisa de música clássica para você levar as crianças, principalmente bebê, então você coloca de novo um lençolzinho no chão, as crianças ficam ali tocando música clássica. Tudo bem se a criança chorar, tudo bem se precisar trocar uma fralda, porque tá tudo preparado para isso. Então eu me sinto, de novo, muito feliz de estar aqui, e eu acho que é por isso que fecha a conta estar longe da família, porque isso é uma das coisas mais difíceis. Você tá longe da família, eu sou uma pessoa extremamente apegada à minha família, a gente se dá muito bem, eu amo, falo com eles assim muitas vezes na semana, a gente faz videochamadas. Então acho que estar num lugar que eu estou vendo que o meu filho tem essas possibilidades e que eu também tenho as possibilidades de viver esse tipo de experiência, é o que ainda fecha a conta pra gente estar aqui, sabe? Enfim, nossa, dá pra fazer uma parte 2 de como é que os pais são, o que eu vejo de diferença cultural nas escolas. Esse vídeo eu acho que tem potencial, eu não sabia que eu tinha tanto conteúdo pra passar, não é mesmo? Vocês querem uma parte 2? Comenta aqui. Só vou fazer esse vídeo se tiver comentários, porque eu tô assim. Preciso saber de vocês, preciso ter esse feedback de vocês, tá bem? Espero que vocês tenham gostado, trouxe um pouquinho aí da minha vivência e até a próxima, gente.